Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao único que é digno, na sua glória, no seu poder e majestade. Que a presença do Senhor possa invadir as nossas vidas. Falarei um pouco sobre a participação da igreja na política. Este assunto, este estudo vai contra a vontade de milhões de pessoas. Quem sabe se tivesse dirigindo um ministério, não poderia expor tantas verdades, porque na realidade, muitos na igreja não suportam ouvir as verdades como elas são, sem maquiagem. Como aqui, para a glória do Senhor, o meu compromisso é unicamente com a verdade. Por isso não tenho nenhum temor de expô-las com tanta certeza. Estamos vivendo em um momento decisivo das nossas vidas. Um momento de tomarmos a nossa decisão. Aqueles que têm estudado um pouco a Bíblia, que eu acho um erro, não gostarmos de estudar a palavra, mas certamente os senhores já ouviram bons conselhos do pai, da mãe, da avó, do avô, da tia. Este momento em que estamos vivendo é o momento de colocarmos em prática todos os bons conselhos que nós já ouvimos. Quem sabe não teremos uma outra oportunidade para colocar estes conselhos em prática. E aqueles que têm estudado a palavra, têm recorrido à palavra. Se há um tempo que nós devemos colocar a santa palavra em prática em nossa vida, este é o tempo. Os maiores enganos, as maiores deturpação da palavra, muitos líderes estão fazendo e levando seu ministério para o abismo juntamente com eles. Senhor, pela sua infinita misericórdia, já disse que existe alguns líderes que o nome deles já foram rejeitados. E estes, a cada dia, têm levado a sua igreja, aqueles que ainda acreditam que eles são homens de Deus, têm levado estes a se confundirem tanto e que vão acabar perderem a sua fé. O que diz a palavra do Senhor
sobre a igreja na política. Atos 1:8. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreendermos as tuas verdades. Muitos estudam a Bíblia no Velho Testamento, onde encontram algumas passagens e eles traduzem estas passagens para trazer a política para dentro da igreja. O povo de Deus, denominado povo de Deus, sempre foram desobedientes. Mesmo tendo o Criador como a luz, tendo a palavra como guia, eles deixam de consultar o Espírito, deixam de buscar o Santo Espírito, deixam de buscar a direção do Espírito, do nosso Criador, para recorrermos a ensinamentos de demônios, poderemos dizer assim. Em toda a Bíblia, o povo de Deus, denominado povo de Deus, sempre foram desobedientes à direção do Senhor. E muitos que encontraram algumas afirmações no Velho Testamento para trazer para a igreja no Novo, lamento em dizer aos senhores que aquilo que você achou de política na sua interpretação não vale trazermos para a nova aliança. Por quê? Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Santo Espírito. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Santo Espírito diz à igreja. O propósito do Espírito para nós, na nova aliança, não é demandas, não é disputa política, não é alcançar os grandes tesouros, fazer altos investimentos para a nossa vida material. Não é ajuntar todos os tesouros para, quem sabe, a nossa descendência ter muito conforto. Mas o propósito do Espírito na nova aliança é espiritual. É buscarmos o Espírito, é enchermos do Espírito, é andarmos em Espírito. E vemos estas explicações nos primeiros 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde encontramos a sã doutrina. Então, encontrarmos algumas passagens na palavra para trazermos a política para dentro da igreja não é uma decisão sábia destes líderes. No livro de Timóteo 2, 1 e 2, ali o apóstolo Paulo fala que devemos fazer intercessão
para todas as autoridades. Isto não significa que as autoridades evangélicas devem ir para o meio dos políticos. Porque isto está acontecendo. A igreja está envolvendo tanto com política. Parece que eu enxergo mais do que muitos. No livro de Apocalipse 18:5, fala que os pecados das igrejas babilônicas acumularam até o céu. Se estes estão acumulando a cada dia, significa que o nosso Salvador não está fazendo a intercessão. Por isso, as orações feitas dentro das igrejas não estão surtindo efeito. Por que não está surtindo efeito? Porque se as orações feitas dentro destes ministérios surtissem efeito, eles não precisariam ir se corromper no meio político. E não trazia a política para dentro da igreja e não levava a igreja para o meio político. Se as orações destes líderes tivessem surtido efeito, não haveria necessidade da igreja se envolver tanto com a política. Muitos dizem que na decisão onde Cristo foi crucificado, onde muitos escolheram Barrabás, e uma minoria Cristo, alguém disse que aquela decisão foi uma decisão política. Não acredito. Esta interpretação não é verdadeira, porque mesmo aqueles que viram Cristo sendo crucificado, uma minoria tomaram a decisão ao seu lado. Mesmo Cristo sendo crucificado, ele foi vitorioso. Aqueles que decidiram tomar a decisão do seu lado, mesmo contra a maioria, foram vitoriosos. Muitos falam que Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, um da direita, chamado Dimas, e outro da esquerda. E alguém até fala que traz esta situação para dizer sobre a esquerda e a direita, os conflitos políticos que estamos vivendo. Não é certo, não está de acordo com a palavra. Por quê? Se fala sobre a direita, a esquerda, ainda tem o centro, aqueles que estão em cima do muro, aqueles que não estão nem da direita, nem da esquerda, nem em cima do muro, nem no centro. Então não podemos trazer este acontecimento para dizer que
casta política, esquerda, direita, significa isso aí. Onde Cristo, no livro de Mateus 25, 31 a 46, fala que o Senhor irá colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Não podemos trazer estes acontecimentos e dizermos que isso é uma decisão política, em que a direita vai ser salvos e a esquerda e aqueles que estão na esquerda se perderão. Não serve de base. Esta interpretação não é verdadeira. O que eu estou falando aqui no espírito é que os líderes estão deturpando a Bíblia, a palavra, para lançarem a seu ministério, a sua igreja, cada vez mais nas trevas. Porque o nome destes já foram rejeitados. Infelizmente, estes homens que estão mergulhados na política, levando a sua igreja, o seu ministério, a se mergulharem na política, esses homens já foram rejeitados. Vejam que eu tenho pregado sobre a sã doutrina. Pela sã doutrina, você vai entender que o propósito espiritual daqueles que estão na sã doutrina não é grandes imóveis, grandes investimentos, casamento dos sonhos. Ainda que estas coisas poderão ocorrer na nossa vida, mas esta não é a prioridade. Não é prioridade daqueles que estão na sã doutrina. Politicagem, se envolver em contendas. Eu fora, não estando dirigindo nenhum ministério, eu sei que lado que está mais ou menos a verdade, onde está a luz. Mas eu não posso mergulhar a minha igreja na política, porque esta não é uma decisão sábia. O Senhor não aceita. Você tem que entender a doutrina da sã doutrina. O que está na sã doutrina não tem nenhum envolvimento político. Entenda. Então os líderes estão torcendo a palavra, represo, para lançar cada vez mais a sua igreja no abismo. Por que a igreja se envolve tanto em política? Primeiro, muitos membros não querem que Cristo volte. Os investimentos que muitos crentes estão fazendo é para viver aqui na terra por mais 200 anos. É para que os seus netos, os seus bisnetos, seus tataranetos tenham um conforto muito grande. E estes não querem que Cristo volte. Porque muitos pastores estão se envolvendo na política. Vejam a fortuna
que estes têm acumulado no decorrer dos anos. Fortuna para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Quem sabe se eles vivessem mais 100 anos na Terra, o seu dinheiro não acabaria. Estes homens que estão acumulando grandes fortunas aqui na Terra, o senhor ou a senhora acha que eles estão querendo que Cristo volte? Estes que estão vivendo num grande conforto, várias contas bancárias, vários empreendimentos imobiliários, os senhores acham que estes homens estão preocupados com a volta de Cristo? Eles estão numa posição de conforto. Estão numa posição confortável. Quanto menos perseguição, para eles melhor. Quanto mais Cristo demorar voltar a essa terra, para eles melhor. Eis o porquê. Eles têm procurado pessoas, líderes, para que defendam a igreja perante a sociedade. Porque na posição cômoda em que eles se encontram, é posição para passar muitos anos aqui na terra sem se preocupar com nada. E aí nós poderíamos dizer que o Senhor disse: louco, se esta noite pedi a sua alma, o que tens preparado, para quem será? A participação da igreja em política, 0, 0, 0 de aprovação do Santo Espírito. 0, 0 de aprovação do nosso Criador. Termino falando, na sã doutrina, o nosso objetivo maior é espiritual. Que o Senhor nos dê a luz, sabedoria dos altos, a graça do Cordeiro, a graça do Santo Espírito a cada dia. Vamos participar da água comigo? Altíssimo Criador, põe nesta água tuas bênçãos, que ao tomarmos esta água, ela possa ser a água da vida no nosso interior. Abençoe este homem, esta mulher, esta família que vai participar deste gesto tão simples, mas que esta água possa ser a água da vida no interior dos mesmos. Beba da água, deixa um pouco dela para lavar o seu rosto, os seus olhos. Agora põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença do Altíssimo. Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Visita este homem, esta mulher, este casal, esta família que acabou de ouvir este estudo. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los, iluminá-los a cada momento da sua vida. Louvado, engrandecido e glorificado seja o santo nome do Senhor na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade para todo e sempre. O Senhor te abençoe, te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.